Convido agora a nossa tela Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos. Gustavo, recebe talvez com um pouco mais de cautela estes dados do payroll. Os dados reforçam um juro mais contracionista por mais tempo nos Estados Unidos ou não? Já tem sinais ali dentro deste resultado do mercado de trabalho que indicam um desaquecimento, desaceleração. Qual que é a tua visão geral sobre o relatório publicado hoje pela manhã? Uma boa tarde a você, seja bem-vindo. Uma boa tarde, acho que é um relatório que decepciona talvez em alguns pontos bem específicos dele, porque de resto ele foi bem praticamente em linha. Então a gente tem a taxa de desemprego decepcionando, ou que não cresceu tanto quanto alguns do mercado esperavam, então ficou em 4,1, não 4,3, o que para os americanos é bom, mas para quem está imaginando corte de juros em breve, não tanto. Acho que a parte de criação de vagas muito concentrada em governos estaduais e municipais, e ainda com saúde, ela não afasta a possibilidade que o mercado de trabalho está sentindo. Quando a gente olha as contratações temporárias, elas caíram pela metade nesse ano. A gente tem visto que o setor de construção, agro e restaurantes têm reclamado da falta de trabalhadores, e justamente são essas vagas mais temporárias. Então a gente vê que as empresários já estão sim sentindo um pouco do efeito tarifário. A gente tem que cruzar esses relatórios de payroll com o resto dos dados apresentados na economia americana. A gente vê a importação caindo em 20% mês após mês, com as empresas muito mais reticentes em importar diante das tarifas. Então, eu acredito que é um relatório de mercado de trabalho que, para o dia, ele não fez tanto preço, assim, mas olhando para frente, ele já começa a trazer alguns dados de economia um pouco mais fraca, e principalmente na parte de salários, que eu acho que é o que realmente vai fazer uma grande diferença para o Banco Central norte-americano. Quando ela sai de 3,9 na comparação anual para 3,7, a gente está quase nos 3,5, que é o que o Powell, o presidente do Fed, falou, que era aquele patamar que a gente ficava como praticamente sem fazer nenhuma pressão na inflação americana, ou seja, ele quase já está nesse patamar conhecido como sweet spot para ele mexer na taxa de juros. Acho que julho, muito improvável, mas para frente, em setembro, cada vez mais for mais firme a chance de um corte de juros. Perfeito. E a projeção do mercado são dois cortes apenas neste ano. E depois, Gustavo, a gente teria, teoricamente, aqui nas projeções do FedWatch, que é a ferramenta do CME Group, três cortes no ano que vem. Você acredita que o mercado agora, para seguir essas projeções do próprio Fed, daquele gráfico de pontos que é divulgado em todas, praticamente todas as reuniões, há um delay ainda em relação a essas publicações, você acredita que a gente vai começar a mexer talvez nas projeções do próximo ano, não necessariamente deste 2025? Como é que você enxerga esta relação com os juros ao longo das próximas publicações? Bom, faltam só 4 reuniões para acabar esse ano dos encontros do Banco Central norte-americano. Não é que eles têm tanto espaço assim para ficar postergando, se na mediana eles esperam 2 cortes de juros. Tudo bem, julho parece fora da mesa, mas só vão faltar 3. Você não pode ficar postergando muito mais se o plano é cortar 2 vezes. Por isso que parece setembro algo extremamente vivo. Para 2026, a história deve mudar bastante conforme a gente saiba quais países vão receber tarifas, quais não vão. O que a gente tem visto das matérias dos empresários comentando sobre os Estados Unidos é que existe uma pressão muito grande do governo para que Target, Walmart, Amazon não repassem preços. E eles pressionam os empresários menores, médios, a não fazerem qualquer tipo de ajuste nos preços e absorverem os custos, só que isso tem um limite. Eu imagino que não vai ser possível continuar atuando dessa maneira ao longo do resto de 2025 e muito menos em 2026. Então, diante disso, eu vejo que sim, o mercado vai começar a olhar mais para o ano que vem, mas assim que tiver um corte de juros esse ano, vai ter um respiro aliviado de boa parte do mercado. Afinal, o Banco Central americano ele é extremamente desenvolvido, complexo, com vários bancos centrais regionais, estudando bem na linha o que está acontecendo com a inflação americana, para identificar se realmente é algo mais transitório, se tem alguns componentes que vão ser muito prolongados na inflação. Afinal, eles puxaram para 3% a última revisão de inflação dos Estados Unidos, de 2,7 para 3 esse ano, e de 2,2 para 2,4 no ano que vem. Não é em direção à meta que eles estão mudando. Perfeito. E, por exemplo, o quanto, o Gustavo Cruz, será fundamental, talvez, o nome que vai assumir o Banco Central americano para a gente descobrir o que vai acontecer no próximo ano? Donald Trump está fazendo todas as pressões possíveis. Inclusive, eu fiz
uma predição aqui, uma previsão, que no dia 30 de julho de 2025, quando o Banco Central anunciar provavelmente uma estabilidade dos juros, basta entrar na rede social de Trump que a gente vai ter uma crítica para Jerome Powell, chamando de lento, chamando de atrasado e falando que ele é usando palavras até mais fortes do que estas. Então a crítica ela é muito forte para a atual presidência. Mudar o nome que comanda o Banco Central muda em alguma coisa essa política comercial, essa política monetária, ou é apenas um entre muitos? Qual que é a tua previsão para tanta discussão, inclusive com o Trump já prometendo anunciar qual vai ser o seu próximo presidente, muito antes do final do mandato de Jerome Powell, que é maio do ano que vem? Bom, acredito que o Trump ele não goste dessa posição dele de ter que atuar com pessoas que não foram escolhidas por ele. Ele quer sim indicar o próximo. Os nomes que estão surgindo, eles não são algo disruptivo, é muito mais um perfil parecido com o do Scott Bessent, que comanda o equivalente ao nosso Ministério da Fazenda dos Estados Unidos. Portanto, não esperem uma pessoa totalmente fora do que o mercado está esperando, uma pessoa totalmente fora do mercado financeiro. Deve ser alguém bem mais previsível. Então, diante disso, o Trump ele indica, fala que agora as coisas vão mudar e faz mais ou menos o que a gente vê aqui no próprio Brasil, quando as coisas não podem ir na velocidade que o presidente gostaria, ele vai criticar o antecessor, vai continuar criticando o Powell, falando que esse é um problema do Powell que ficou, algo nessa linha. Mas a verdade é que, agora olhando para um outro aspecto, historicamente o Banco Central americano, ele segue sim um pouco do que o presidente do Fed vai fazer. Tem alguns dirigentes que são muito vocais em não concordar, mas boa parte entende que é interessante, é importante para a manutenção de uma volatilidade mais baixa nos mercados financeiros, seguir a decisão do presidente do Fed. Não é que a gente vai ver um indicado do Trump ano que vem votando por corte de juros e todos votando contra. Isso seria um cenário bem improvável. Perfeito, geraria muita instabilidade, inclusive. Gustavo, porque pelo que a gente está vendo de inflação, de resiliência da economia dos Estados Unidos, já dá para a gente afastar totalmente, talvez, aquele cenário de recessão, aquele cenário catastrófico que a gente estava pintando lá no comecinho do ano, que gerava muita dúvida, principalmente entre os grandes bancos, tinha relatório indicando essa possibilidade, o próprio Trump evitou falar sobre recessão, falando, ó, vai ter essa minha política, vai ter seus custos, a gente pode passar por um período de desaquecimento, período ruim, para lá na frente a economia voltar à sua plenitude. Esta recessão completa, pelo menos pelo que a gente está vendo do mercado de trabalho, ela está por hora afastada, a gente não vê isso na prática? Não vemos isso na prática, é verdade. Os indicadores afastaram totalmente essa ideia de 2025, embora a gente tenha tido um primeiro trimestre que teve uma contração diante do aumento estratosférico das importações, com muitos empresários antecipando as tarifas, algo que deve ter acontecido também no segundo trimestre, com a suspensão durante 90 dias, que acabam na quarta-feira da semana que vem, de boa parte das tarifas. O que as empresas fizeram foi tentar fugir das tarifas e trazendo estoque, acumulando o máximo possível nas suas unidades americanas. Agora, para 2026, pode ser que sim, a gente volte a discutir recessão, dessa vez com mais probabilidade, dependendo do que aconteça na questão de tarifas. Se a gente voltar para aquele início de abril, quando alguns países vão sofrer 40%, 50% de tarifas, isso trava e acaba com vários negócios, seja nos Estados Unidos ou com sua contraparte no Sudeste Asiático e outras partes do mundo. Por isso, não é totalmente absurdo falar esse risco em 2026. Para 2025, parece bem distante. Agora, ao mesmo tempo, você vê muitas notícias positivas de alguns setores econômicos dos Estados Unidos. Você vê a inteligência artificial sendo um dos grandes destaques nas bolsas pelo mundo, com empresas americanas, seja na confecção de chips, seja na confecção de software, seja na parte de algum componente para a indústria, aparecendo com muito destaque. A gente tem vários países aumentando os gastos de percentual do PIB com defesa, e isso acaba beneficiando diversas empresas americanas também, que são grandes fornecedoras de armamento, não só para os Estados Unidos, mas para boa parte do mundo. Ao mesmo tempo que tem essas notícias ruins, como eu mencionei em outra resposta, que você vê o setor agro, o setor de construção reclamando da falta de trabalhador, a gente não tocou, mas também tem a questão da deportação de imigrantes, deixando mais escassos trabalhador que aceita ganhar menos.
por isso que é uma vantagem e desvantagem, né? Você tem uma economia muito mais completa nos Estados Unidos, que ao mesmo tempo que você vê alguns setores decolando, outros já começam a sentir sim os efeitos das políticas econômicas do Trump. Tem um dado que eu achei impressionante lá no comecinho do ano, que a gente estava sendo muito demandado aqui, o Gustavo, para buscar por informações sobre o setor do agronegócio, sobre a participação, por exemplo, de imigrantes em setores produtivos nos Estados Unidos. Tem um relatório do USDA, este é o último dado que eu peguei, não sei se é o mais atualizado, mas o relatório do USDA publicado no finalzinho do ano passado indicava que 60% da mão de obra do setor do agronegócio dos Estados Unidos, pelo menos daquele setor do agronegócio formalizado, 60% era de imigrantes, eram de pessoas de fora dos Estados Unidos que aceitavam estes pagamentos menores. 40% da mão de obra total era de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Então, essas políticas de imigração poderiam impactar demais o setor produtivo, principalmente do agronegócio. Vou retomar este relatório do USDA e aí eu compartilho com quem está nos assistindo novamente para falar sobre este assunto. Mas é realmente impressionante. Políticas de deportação, políticas de imigração de Donald Trump pode afetar diretamente estes setores produtivos por lá. E eu queria até entender, claro, dessa tua percepção sobre acordos macroeconômicos. A gente não teve nenhum, foram dois, Vietnã e Reino Unido. O Reino Unido foi um acordo Foi exatamente isso. Oi? Foi exatamente isso. Exato, Só esses dois. Vietnã e Reino Unido. A gente não teve grandes acordos anunciados por Donald Trump. Scott Bessent falava durante essa semana que a gente ia ter uma enxurrada de novos acordos nos 45 do segundo tempo. Na última semana, todo mundo ia querer fechar acordo com os Estados Unidos. Por hora, a gente pode ter, claro, acordos anunciados hoje, amanhã, durante o final de semana. Por hora, não é o que acontece. Chega na semana que vem, terça-feira, bate lá o gongo, acabou o dia, fim da trégua comercial. Donald Trump tem alternativas. Ou ele estende o prazo para negociação, ou ele volta com as tarifas lá do dia 2 de abril. Qual que é o cenário mais provável na tua cabeça? E, claro, caso ele retome as tarifas, seria a pior notícia possível para um mercado que já está acostumado com estes 10% para todas as economias? Acredito que sim. O mercado vai reagir de forma muito negativa se a gente for voltar a ver impostos de importação nessa casa de muito mais do que 10%, de 20%, 30%, 40%. Isso trava, acaba com os negócios. Realmente, só foram dois acordos. Você teve um acordo com a Índia, que eles mesmos chamaram de acordo preliminar ou temporário com os Estados Unidos. Japão e Coreia do Sul trabalham por algo parecido, mas a verdade é que quando a gente estuda a questão de acordos comerciais, eles não duram 90 dias para serem feitos, eles duram geralmente anos para serem feitos, porque vários empresários que vão ser afetados, eles querem dar seu palpite, querem participar das negociações. Só ver aqui no Brasil quanto tempo demora para a gente fechar o acordo com o EFTA, que acabou de fechar. O Mercosul e a União Europeia também parece que vai chegar ao final, mas não chega. Nos Estados Unidos, em 90 dias, não dá para ser muito diferente do que acabaram conseguindo. Isso porque diversos países se disponibilizaram a ir até os Estados Unidos para tentar negociar, mas é tanta gente, né? É o mundo inteiro. Então não dá para você imaginar que em 90 dias fosse tudo ser resolvido. A chance dele postergar, em alguns casos, é real. A gente tem visto ele falar isso quando trata de assuntos sobre China, União Europeia, Canadá, que tiveram mais em evidência durante esses 90 dias com algum outro desgaste, mas a gente já viveu o pior dos momentos. Por isso, julho tem esse grande evento da semana que vem como o grande balizador se julho vai ser um mês bom para investimentos ou um mês bem ruim, caso a gente volte ao cenário de começo de abril. E eu vejo que algumas empresas até anteciparam estoques, mas buscaram alternativas nos Estados Unidos de fornecedores locais e viram que não dá. Que eles mesmos se colocarem a possibilidade de subir preços ao patamar do que um fornecedor americano se disponibiliza a entregar, o seu revendedor, o Walmart, Target, não vai querer vender, não vai querer botar na plataforma. Se botar, vai botar, por exemplo, na Amazon, vai descontar lá para baixo por ter tido um aumento considerável de preços. Então, diante disso, é um momento que ainda vai trazer grandes consequências. Nesse primeiro semestre, os empresários conseguiram contornar a medida, mas não é que está totalmente descartado esses efeitos aparecerem com mais força ao longo dos próximos meses. E só para finalizar,
Quando você comentou do relatório, realmente o BLS ele traz um relatório anual falando como que é a situação dos imigrantes na força de trabalho. Então a gente vai precisar de esperar um pouquinho mais para identificar o que aconteceu com eles, mas sempre estão em destaque, segundo o BLS, na construção, serviço de alimentação, limpeza, agricultura. Eles fazem grande parte do trabalho que os americanos não querem mais fazer. Acho que isso é só uma frase extremamente repetida. Perfeito. Gustavo Cruz, meu caro, sempre bem-vindo à nossa programação. Lhe desejo um ótimo dia, uma boa quinta-feira, um bom trabalho e, claro, sempre bem-vindo por aqui. Muito obrigado, Gabriel. Até mais. Boa Agradecido. tarde Até uma para toda a equipe próxima. da CNN. Valeu.